Graça e paz, irmãos. Mais uma vez eu quero expressar aqui a minha alegria, minha gratidão, primeiramente a Deus, que me dá a oportunidade de estar com os irmãos, principalmente numa data tão significativa, tão especial. Agradecer ao reverendo Luiz, agradecer ao conselho da igreja, agradecer agora também aos irmãos que nos acolheram de uma maneira tão carinhosa, tão especial. Nós nos sentimos em casa e isso certamente é motivo de alegria. E eu trago também um abraço da nossa igreja por essa data tão significativa que é o aniversário de organização da igreja, 91 anos. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor por todos que já passaram por aqui, por vocês que estão aqui e estão construindo a igreja do presente, para que daqui 91 anos outros irmãos olhem para trás e tenham motivos para agradecer ao Senhor por terem se passado 182 anos. Então, que nós sejamos a geração que vai legar para o futuro uma igreja fiel, uma igreja vibrante, uma igreja que glorifica ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Pois bem, quando o pastor Luiz me convidou para essa data, eu comecei a pensar sobre que palavra o Senhor teria para uma igreja num momento tão significativo. E Deus colocou no meu coração um tema que eu já tenho trabalhado algumas vezes lá na nossa igreja, já há pelo menos uns 15 anos, que é a resiliência, que é aquela capacidade que as pessoas têm de se reconstituir depois de sofrerem algum dano, alguma perda, alguma dor, alguma pressão. E nós estamos falando disso desde amanhã e estamos lendo juntos aqui o livro do profeta Abacuque. De manhã, na hora da escola dominical, eu tive que fazer um corte porque o tempo não era suficiente. E agora nós vamos ler o capítulo 3. E por que esse tema? Porque eu estou certo de que essa igreja, para chegar aqui aos 91 anos, precisou se refazer, se levantar, se reinventar. Muitas vezes, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das oposições, diante dos obstáculos, diante das crises externas e internas, a que toda a igreja está sujeita, porque a igreja é feita de homens e mulheres pecadores. Então nunca vai existir uma igreja nesta esfera da existência perfeita. Aliás, eu tenho o hábito de dizer lá na Moca, nós recebemos muitos visitantes, e eu sempre digo para os visitantes, sempre não, muitas vezes eu digo para os visitantes que se você está procurando igreja perfeita, Deus te abençoe, deve ser a que está ali no quarteirão de baixo, porque a igreja da Moca não é perfeita. E apesar da graça de Deus que está sobre nós, ela vai continuar sendo imperfeita e ela vai continuar precisando da graça de Deus para ela se refazer, para ela se reinventar, para os crentes se levantarem, para nós enfrentarmos as adversidades, as lutas e as dificuldades. Então, louvado seja o Senhor pela primeira igreja presbiteriana de Santos, que o Senhor da igreja manteve, susteve e trouxe até aqui. E que nós, vocês, sejam instrumentos de Deus para levar essa igreja avante, para que futuras gerações possam ter aqui um lugar onde a palavra de Deus é exposta com fidelidade, onde Deus é proclamado com gratidão e onde vidas são transformadas pelo poder do Evangelho. É para isso que a igreja existe, para glorificar a Deus, para proclamar o Evangelho e para ser um instrumento para transformar a vida das pessoas. E essa igreja tem feito isso ao longo desses 91 anos, e essa igreja continuará fazendo isso, porque ela vai encontrar no Senhor a força para seguir em frente. Então a resiliência de que eu estou tratando não é aquela virtude interior que cada pessoa tem e que no seu próprio exercício pessoal e encontra caminhos alternativos. Não, a resiliência de que eu estou falando é aquela que nos é proporcionada por Deus, que nos fortalece, nos capacita, nos habilita, nos encoraja, nos estimula, nos admoesta, nos exorta, para que nós nos levantemos naquelas vezes em que nós cairmos. Bom, quem estava aqui pela manhã
acompanhou uma introdução, e agora eu estou vendo aqui pessoas que eu não vi pela manhã, então eu preciso recuperar aqui um pouquinho, para você não ficar perdido. O profeta Abacuque é dos profetas do Antigo Testamento um autor singular, porque Abacuque, diferente dos outros profetas, não recebeu uma mensagem para o povo, mas o livro de Abacuque é uma discussão, é um diálogo entre ele e Deus, porque ele estava vendo, porque é tarefa de um profeta observar a realidade que o cerca e responder a ela de acordo com a vontade de Deus, e Abacuque estava vendo um cenário muito difícil diante dos seus olhos. O profeta Abacuque viveu ali no final do reino de Judá. Muito provavelmente o ministério dele terminou no ano 604 a.C., e no ano 609 a.C. aconteceu um evento que deu início à derrocada do reino de Judá. Mas a derrocada do reino de Judá, irmãos, já tinha sido profetizada por Isaías há mais de 100 anos. Deus usou o profeta Isaías para dizer que ele levantaria um povo, os babilônios, para executar uma disciplina contra Judá, que havia se afastado do Senhor. Abacuque viveu para ver a disciplina do Senhor chegando, e o que ele viu foi o império babilônico ascender logo depois da queda da cidade de Nínive, no ano 612. Ele viu para ver o rei Josias, aquele rei piedoso que durante 31 anos conduziu Judá a um tempo de avivamento espiritual, a um tempo de devoção, a um tempo de fidelidade, ser morto no campo de batalha pelo faraó Neco II do Egito. E quando Joacás assumiu o trono, Judá nunca mais foi o mesmo. Poucos anos depois, os babilônios chegaram aos portões de Jerusalém. No ano 605, os babilônios levaram a primeira leva para o exílio na Babilônia, entre eles aqueles heróis que nós conhecemos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois, em 597, os babilônios voltaram, fizeram outro saque e levaram outros nobres e outras pessoas e mudaram o rei, colocaram o rei no lugar daquele que estava pensando que ele seria um vassalo da Babilônia. Mas aquele rei se rebelou, fez uma aliança com o Egito, e então, por fim, Nabucodonosor marchou sobre Jerusalém. E no ano 586 a.C., ele destruiu, arrasou, queimou, derrubou, acabou com Jerusalém. Pois bem, Abacuque foi poupado de ver a destruição de Jerusalém, mas Abacuque viu os babilônios invadindo, pilhando, matando, destruindo. E Abacuque ficou angustiado, e ele perguntou ao Senhor: Senhor, é assim? Como pode, Senhor, o ímpio prevalecer sobre o justo? Como pode essa nação impiedosa crescer e oferecer ameaça contra o seu povo? E naquele diálogo que nós analisamos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus responde a Abacuque. E Deus faz Abacuque lembrar que ele é soberano, que ele faz o que ele quer, que ele usa quem ele quer, que ele disciplina o seu povo, porque ele ama o seu povo. Então, quando ele se levanta para corrigir, ele se levanta para corrigir porque ele é um pai que ama e não quer ver os seus filhos mergulhando cada vez mais profundamente na ruína. E Deus diz para Abacuque que a disciplina seria dolorosa. A gente sabe disso, né? Abacuque continua sua conversa com Deus. Ele diz: Senhor, eu vou ficar aqui na torre de vigia para esperar e entender o que está acontecendo. E Deus continua respondendo a Abacuque, e Abacuque continua pensando na maneira como Deus age. E ele, pela graça de Deus, consegue enxergar a luz da bondade, do amor, da glória, do poder de Deus. E aí nós chegamos aqui no capítulo 3, que é a oração de Abacuque.
Um texto muito conhecido, nós conhecemos muito bem lá, principalmente os versos 17, 18 e 19 desse texto de Abacuque 3. Mas eu quero ler esses 19 versos e quero meditar sobre eles, pensando em como Deus levantou Abacuque naquele cenário tão desolador. Mas eu escolhi um título para essa mensagem que pretende colocar você dentro desse cenário e entender o que aconteceu. O título é De Pé sobre as Cinzas. Eu vou explicar daqui a pouco por que eu escolhi esse título. Mas o texto, vamos ao texto, acompanhe aí a leitura. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu estou lendo na Ara, tá? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, ele a sacode, ele olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E aí a gente tem uma nota técnica ao mestre de canto para instrumentos de corda. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um evento que fala sobre alguém ficar de pé sobre as cinzas. E o evento foi o grande incêndio que aconteceu na cidade de Chicago no dia 8 de outubro de 1871. E por que esse incêndio é importante? Porque na cidade de Chicago, naquela época, estava construído e funcionando a pleno vapor um dos maiores templos cristãos, evangélicos, protestantes da América. A igreja onde pregava Dwight Moody.
aquele avivalista famoso que fez campanha nos Estados Unidos, que fez campanha na Europa. E naquele dia do incêndio, era um domingo, Moody pregou. E Moody escreveu depois no seu diário que ele se arrependeu amargamente daquilo que ele fez no final daquele sermão. Porque ele terminou o sermão dizendo mais ou menos assim: irmãos, vocês ouviram falar de Jesus Cristo. E eu termino perguntando: o que você fará acerca de Jesus? E eu vou dar um desafio a você. Daqui uma semana eu quero convidar você para estar de novo aqui nessa igreja. E você vai tomar uma decisão acerca de Jesus Cristo. Acerca do que você vai fazer de Jesus Cristo e com Jesus Cristo na sua vida. Pois bem, acabou o culto. Às 21 horas começou o incêndio. O incêndio destruiu a cidade de Chicago por inteiro. Matou cerca de 300 pessoas. Deixou mais de 100 mil desabrigados. 10 mil prédios da cidade foram destruídos, incluindo o templo da igreja de Moody. Estimou-se o prejuízo na época em 200 milhões de dólares. E fazendo a conversão para os dias de hoje, cerca de 3 bilhões de dólares. Moody depois escreveu que triste decisão ele tomou aquele dia. Porque muitas das pessoas que estavam na igreja naquele dia podem ter perdido a vida no incêndio, podem ter perdido seus bens no incêndio e podem ter perdido a esperança. E ele então fez um compromisso de nunca mais deixar uma pessoa ir embora da igreja sem tomar uma decisão acerca do que fará com Cristo na sua vida. Eu sei, nós somos reformados, nós somos calvinistas, e nós damos até coceira quando a gente fala assim, né, que alguém tem que tomar uma decisão, mas é um engano achar que nós, calvinistas, não acreditamos que as pessoas têm que tomar decisões. As pessoas têm que tomar decisões. Todas as vezes que você ouve a pregação da palavra de Deus, e você ouve o evangelho de Jesus Cristo, você toma uma decisão acerca do que você vai fazer. No final desse culto, você vai tomar a decisão de sair daquelas portas e viver de acordo com a palavra que Deus nos diz aqui hoje, ou você vai decidir viver como você sempre viveu, e domingo após domingo, ouvindo e ouvindo e ouvindo, e tudo continuando do mesmo jeito. Depois do incêndio, dizem que Moody foi até as ruínas da igreja, e ele ficou de pé sobre as cinzas. E alguém chegou para ele tentando consolá-lo, como geralmente as pessoas fazem quando querem consolar alguém, e disse assim: Moody, eu ouvi falar que você perdeu tudo no incêndio. E ele respondeu assim: eu recebi mais depois do incêndio do que eu perdi. Eu andei aqui pelas cinzas e eu achei a minha Bíblia. E agora, antes eu tinha 5.000 pessoas que ocupavam os bancos da igreja para pregar. Agora eu tenho toda a cidade de Chicago para pregar. Agora toda a cidade de Chicago pode ouvir a voz do evangelho. E eu hoje sou mais rico e tenho mais do que eu tinha antes. Porque a única coisa que eu não perdi e que vale mais do que tudo foi a liberdade e a oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar o poder transformador da graça de Deus. E qual é a relação dessa história com a história de Abacuque? A relação é simples. Abacuque está vendo um cenário de desolação, de destruição, e ele pede a Deus que se levante e haja. E Deus responde a Abacuque: eu vou agir sim, mas o que eu vou fazer vai causar um espanto, porque esta nação eu levantei para corrigir vocês, e eles vão corrigir, e eles vão destruir, e eles vão arrasar. Abacuque não viu a cidade arrasada, mas Abacuque viu os assírios, os babilônios crescendo e invadindo o reino
de Judá. E por que de pé sobre as cinzas? Porque o texto não diz que o cenário mudou. Deus não disse para Abacuque que ia sustar a sentença de disciplina. Os caldeus ou os babilônios continuariam avançando, conquistando, pilhando e matando, até chegar às portas de Jerusalém e destruir Jerusalém. Mas aí a gente encontra esse texto. E esse texto que termina com aqueles versículos que a gente gosta tanto. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na oliveira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, e as ovelhas tenham sido roubadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Como é que aquele profeta que começa o seu livro discutindo com Deus, discordando de Deus, questionando a justiça de Deus, termina a história louvando a Deus e se comprometendo a continuar servindo o Senhor, louvando o Senhor, bendizendo o Senhor, mesmo em um cenário que só tinha cinzas? Então, eu só posso concluir o seguinte: que nada mudou do lado de fora, mas tudo mudou dentro do coração de Abacuque. E daí eu tiro uma conclusão muito importante: que muitas vezes você está buscando uma mudança no cenário ao seu redor. Muitas vezes você quer que a situação mude, que a saúde mude, que o problema acabe, mas muitas vezes o que Deus está fazendo é transformando você de dentro para fora, para que você, mesmo que permaneça sobre as cinzas, esteja de pé. E isso é resiliência, é permanecer de pé, ainda que seja sobre as cinzas. E é isso que fará dessa igreja, a partir desse seu 91º ano de existência ou de organização, continuar sendo um lugar onde Deus é honrado. Por mais difíceis que sejam os dias, por mais desafiadores que sejam os problemas que vierem, por mais obstáculos que tenhamos que enfrentar, se o nosso coração entende quem Deus é, se o nosso coração pede a Deus o que de fato nós precisamos, se o nosso coração confia de verdade nesse Deus de quem nós cantamos hoje, canções bonitas, canções que encheram o meu coração de alegria por pensar na grandeza do nosso Deus. Então, meus irmãos, não importa se do lado de fora só tem cinza, porque do lado de dentro tem vida, porque do lado de dentro tem fé, porque do lado de dentro tem esperança, porque do lado de dentro tem confiança no poder de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. É claro que nós queremos e buscamos mudanças ao nosso redor, no nosso entorno, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, na nossa saúde, mas nós precisamos lembrar, irmãos, que esta existência terrena não é tudo que nós temos. Tem um irmão lá na nossa igreja que sempre me diz que, pastor, nossa vida é tão curtinha, né? Não tem problema aguentar um pouquinho de dificuldade, porque depois que passar, rapidamente, a gente vai desfrutar da bem-aventurança eterna. Então, se aqui apertar um pouquinho, a gente aguenta, a gente busca força no Senhor, a gente busca alegria no Senhor. Esse irmão, alguns irmãos aqui da igreja conhecem, ou pelo menos uma família conhece. E o ano passado, ou esse ano, eles sofreram uma perda duríssima. O pai e a mãe morreram vítimas de um assalto que terminou no acidente. E hoje esse irmão continua dizendo para mim, pastor, eu agora conheço uma das virtudes de Deus, que eu sabia que Ele tinha, mas que eu ainda não tinha experimentado: o consolo.
O que mudou na vida desse irmão não foi de fora. Do lado de fora foi motivo de muita tristeza. Sepultar a mãe, 70 dias depois sepultar o pai. Um casal de servos de Deus incomuns. Mas o coração em paz, chorando, de luto, sentindo falta, mas firme na graça do Senhor. Porque desfrutou do que realmente um servo de Deus precisa para ficar de pé sobre as cinzas. E como eu citei, acho que hoje, o poeta Francisco Ottaviano, todos nós um dia vamos passar pelas cinzas. Todos nós vamos sepultar alguém querido. Todos nós vamos perder. Todos nós vamos sofrer, mais cedo ou mais tarde. A grande questão não é se você vai sofrer perdas. A questão é quando as perdas chegarão. E a questão mais importante é: você estará preparado para perder? E isso é tão importante hoje, irmãos, porque a gente vive na época de um evangelho ufanista. Um evangelho que vende a ideia de que se você for fiel ao Senhor, principalmente se for dizimista, tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo. Mas a realidade, irmãos, ela se impõe, ela grita no nosso ouvido que não é assim. Então eu preciso buscar no Senhor a força, para que naquele dia em que eu for pressionado, esticado, apertado, premido, eu permaneça de pé. Como essa igreja permaneceu de pé por 91 anos. Alguns anos de grande crescimento, outros anos de dificuldades, às vezes até de esvaziamento, como sempre acontece com a igreja, como sempre acontece com o povo de Deus. Anos de empolgação, de fervor espiritual e anos de uma vida mediana. Então, o que Deus colocou no meu coração foi uma palavra para encorajar os irmãos a buscar no Senhor a força, para serem resilientes e nos dias difíceis, como profeta, mesmo sem nada no entorno mudar, poder dizer com alegria no coração que o Senhor é a sua força, que você vai louvar o Senhor, que você vai servir o Senhor, que você vai bendizer o Senhor, que você vai dedicar sua vida ao Senhor, em troca de nada material, porque você já recebeu tudo o que um ser humano precisa. Você recebeu a graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo que nos capacita, que nos ensina, que nos conduz, que nos potencializa. Então, esse poema pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, os versos 1 e 2. Depois, a partir do verso 3, o poeta faz uma grande descrição de quem é o Deus, de quem ele pede uma intervenção. E ele termina no verso 17, fazendo uma confissão de fé e um compromisso com esse Deus que ele conhece, e a quem ele serve, e a quem ele promete continuar servindo em qualquer circunstância, e nas circunstâncias mais adversas, porque ele sabe, porque ele confia, porque ele tem certeza que o Senhor continuará sendo a sua força. Então, é um poema, irmãos. Então não dá para a gente interpretar um poema como se cada afirmação fosse uma promessa, fosse algo que diga respeito a nós de uma maneira direta. Eu não vou poder examinar essa poesia detalhadamente. Depois vocês perguntam para o reverendo Leandro, para o reverendo Luiz, eles vão responder para vocês, né? Essa é a vantagem de ser um pregador
convidado, né? Você prega e vai embora. E os problemas ficam para os irmãos resolverem, né? Então eu quero dividir como poeta, poeta, a minha mensagem em 3 partes. Primeira, para a sua vida ser resiliente, você precisa compreender qual é a sua real necessidade e apresentá-la ao Senhor, que é o socorro para nós nos dias de dificuldade. Abacuque diz assim, verso 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quais declarações? Aquelas que a gente falou hoje de manhã, que o profeta reclamou e Deus diz, vai piorar. Os assírios, os babilônios são terríveis, os caldeus são terríveis, e eles vão invadir, e eles vão destruir, e eles vão matar, e eles vão pilhar, e eles vão queimar, porque eu os levantei para disciplinar o meu povo. Então Abacuque diz, Senhor, eu estou ouvindo isso e eu estou chocado. Então ele faz uma súplica, ele suplica, aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze conhecida. E aí uma súplica que é extraordinária, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu quero ler essa mesma oração numa outra versão. Eu faço muito esse exercício lá na igreja e recomendo a você fazer. Hoje você tem aplicativos que tem muitas versões, né? Então você não tem talvez acesso às línguas originais. Então quando você lê o texto bíblico em diferentes versões, elas ajudam você a entender o que o texto está dizendo. Então eu vou ler na Bíblia Viva. Não sei se você conhece essa tradução, é quase uma paráfrase. E o texto está traduzido assim: ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nessa hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostra o seu poder que pode nos salvar, e mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Qual é a sua mais urgente necessidade? Ganhar mais dinheiro? Ter mais saúde? Curar uma enfermidade que você está tratando? Resolver um problema conjugal ou um problema familiar? Sabe, irmãos, todas essas são causas legítimas, são necessidades legítimas, e nós devemos buscar soluções para elas. Mas há uma necessidade gritante na nossa vida, e que nem sempre nós tratamos com a urgência que ela demanda, que é a necessidade de Deus agir na nossa vida e fazer a sua obra poderosa, como Ele já fez no passado, levantando o nosso coração para ser mais confiante, para ter mais temor dEle, ter mais alegria em servi-lo. O profeta está dizendo, Senhor, eu ouvi o que o Senhor está fazendo, e eu fiquei alarmado. Então eu te peço, age na nossa vida. Faz o que o Senhor já fez no passado. Levante-se, Senhor, para nos socorrer. Vem nos salvar, porque só o Senhor pode nos salvar. Sabe, irmãos, as mudanças profundas na nossa vida espiritual começam quando nós tomamos consciência das nossas reais necessidades. Quase sempre nós estamos preocupados com problemas superficiais, problemas cosméticos. Quase sempre a gente está preocupado com coisas que dizem respeito apenas a esta vida. Quantas vezes ou quando foi que você orou a última vez para pedir, Senhor, age na minha vida e me faz mais crente, mais temente ao Senhor, mais consagrado. Senhor, me dá coragem para romper com laços e vínculos que estão me impedindo de servir ao Senhor. Senhor, me dá coragem de pedir demissão desse emprego que está roubando a minha felicidade, porque eu estou vivendo apenas em função de mim mesmo, dos meus propósitos, dos meus desejos, e eu não tenho tempo para o Senhor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para congregar, eu não tenho tempo para pregar o Evangelho. Sabe, irmãos,
nós podemos nos preocupar legitimamente com a manutenção da nossa casa, com a nossa saúde. Não estou dizendo para você ser irresponsável, não estou dizendo para você abandonar suas responsabilidades. Estou dizendo que você precisa discernir o que você realmente precisa. Essa oração de Abacuque foi um clamor ao Senhor para que Deus agisse na vida dele, transformando o coração dele e fazendo a obra dele. É interessante, né, que a tradução diz: aviva a tua obra, não é aviva a mim. Esse avivamento de que o texto está dizendo aqui, nessa tradução que nós lemos rotineiramente, e na tradução que eu li como alternativa, não está falando de avivamento, mas está falando de Deus agir de novo, de Deus se lembrar da misericórdia. Abacuque reconhece que a disciplina é necessária. Abacuque reconhece que Deus é justo ao disciplinar o seu povo, porque Ele avisou o seu povo por mais de 300 anos. Avisou, levantou profetas um após o outro, para dizer: voltem para os meus caminhos, me sirvam, abandonem os ídolos, abandonem sua autoconfiança, abandonem a sua vida de pecado. Mas o povo permanecia na sua iniquidade. Então, quando Abacuque diz: Senhor, faz a sua obra, e ele termina essa primeira parte da oração dizendo: na sua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo, em outras palavras assim, numa linguagem mais coloquial: Senhor, o Senhor vai executar a disciplina, mas alivia a sua mão com misericórdia. Lembra-te que o Senhor é justo, é santo, mas o Senhor também é compassivo. Irmãos, quantas vezes nós precisamos da misericórdia do Senhor? Porque nós falhamos, porque nós tropeçamos, porque nós fazemos promessas que não cumprimos, porque nós assumimos compromissos que não honramos, porque nós parecemos muito consagrados por fora, mas o nosso coração vai se secando e a gente não toma providência nenhuma a respeito disso. Sabe, irmãos, nós todos aqui, incluindo a mim mesmo, e a todos nós sem exceção, precisamos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que faça a obra dele em nós. Hoje de manhã eu falei que essa é uma súplica que eu tenho medo de fazer, né? Porque às vezes, para fazer a obra dele em nós, Deus vai nos quebrar, vai nos moer, vai nos acrisolar, vai nos forjar, vai nos lapidar, vai nos quebrar. Lembra de Jeremias 18? Deus levou o profeta Jeremias no vale do oleiro e mostrou para Jeremias o oleiro que fazia um vaso, e o vaso quebrou na mão do oleiro. E Deus disse assim para Jeremias: eu não posso, Jeremias, fazer com o povo o que aconteceu com o oleiro? Não posso pegar esse vaso torto, esse vaso cheio de defeito, e quebrar esse vaso, e amassar esse barro, e fazer um vaso novo? Pois é isso que eu vou fazer. Jeremias não foi poupado como Abacuque foi poupado. Jeremias viu Jerusalém destruída, e ele escreveu um dos poemas mais dolorosos, mas ao mesmo tempo cheios de esperança da Bíblia, que foi o livro das Lamentações de Jeremias. Então, a primeira lição: se nós queremos ficar de pé sobre as cinzas, nós precisamos compreender qual é a nossa real necessidade e apresentá-la ao Senhor. Eu não sei qual é a sua. Eu sei que todos nós precisamos que Deus faça a sua obra em nós, que Deus haja na nossa vida de maneira poderosa, transformadora e às vezes dolorosa. Eu sei que nós precisamos da misericórdia do Senhor, porque se Ele não tiver misericórdia de nós, Ele vai nos consumir, como o próprio Jeremias falou
e registrou no livro das Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias também ficou de pé sobre as cinzas, pedindo a Deus que reavivasse o seu povo. Então, olhe para dentro de você. Deixa de lado as coisas transitórias dessa vida. É muito bom, irmãos, ser curado de uma enfermidade. É muito bom encontrar um emprego quando você está passando por uma crise financeira. É muito bom reconciliar quando existe um relacionamento quebrado. Mas tudo isso vai um dia acabar. Mas a nossa comunhão com Deus, essa vai acompanhar-nos para sempre. Segundo, para você ficar de pé sobre as cinzas, você precisa se lembrar com confiança de tudo que Deus fez. Na minha modesta opinião, verso 3 até o verso 16 é uma descrição poética, sobretudo, mas não somente, daquilo que Deus fez com o povo de Israel quando o povo saiu do Sinai e entrou na terra dos Moabitas, dos Midianitas, dos Amonitas. E Deus foi conduzindo o povo em triunfo contra cada um daqueles inimigos que eles encontraram pelo caminho. E por que eu chego a essa conclusão? Porque o poeta diz assim: Deus vem de Temã. O que é Temã? Onde é Temã? Temã era uma designação do sul, ao sul da terra de Israel, a terra de Edom. Os edomitas foram inimigos ferrenhos da nação de Israel e depois da nação de Judá. Mas o profeta diz mais: e do Monte Parã vem o santo. O Monte Parã, irmãos, segundo a opinião dos maiores especialistas, é uma referência ao Monte Sinai. Parã era uma das montanhas que ficava naquela região da Arábia, onde estava o Monte Sinai. Então o que o profeta, poeta, está dizendo é que o Deus que ele servia é esse Deus poderoso que se revelou lá no Sinai, e desde o Sinai foi conduzindo o seu povo, passo a passo, vitória a vitória, enfrentando os obstáculos, vencendo cada um deles, levando o seu povo em triunfo, levando o seu povo em uma vida de vitória, fazendo o seu povo prosperar em um cenário de muita dificuldade, de muita oposição. Sabe? E aí, lembrando de novo do profeta Jeremias, aquele texto do profeta, que ele vendo a cidade destruída, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí vem o texto que eu já citei: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias sabia que o povo de Judá só existia ainda por causa da misericórdia de Deus, porque era um povo rebelde, de dura cerviz. Você sabe o que é dura cerviz, né? Aquele pescoço duro. Cerviz é nuca. Sabe, aquele animal teimoso que não vira a cabeça. Como disse Davi no Salmo 32: não seja como o cavalo e como a mula, que só obedecem quando se põem freios e cabrestos nele. Ouça o que Deus diz. Não tem essa cabeça dura que não ouve o que Deus diz. E agora o profeta diz: Senhor, eu preciso que o Senhor faça a sua obra, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia. E quando eu olho para a história, eu vejo o Senhor vindo lá do Sinai, com poder, com relâmpagos, a sua luz brilhou, os raios saíram de suas mãos. Lê lá,
Lê no livro de Deuteronômio, lê no livro do Êxodo, quando Deus se manifestou no Sinai, com trovões, com relâmpagos, com vozes, e foi uma aterradora manifestação que o povo aqui no monte, no pé do monte, disse para Moisés: não, nós não queremos ir lá não. Nós não queremos nem chegar perto. Então Deus é descrito nessa poesia como esse Deus glorioso, poderoso, que avança, que vence. E por que o profeta faz essa descrição? Porque no capítulo 1, ele ouviu Deus dizendo e descrevendo, e ele mesmo estava vendo o poder dos caldeus. Mas agora ele diz: mas o Senhor, a quem eu suplico, a quem eu busco, é o Deus que veio do Sinai, e veio com poder, e abriu os rios, e fendeu os mares, e destruiu seus inimigos, e avançou sobre eles, e os derrotou, e os venceu. O Senhor sempre socorreu o seu povo, e por isso eu estou suplicando: socorra o seu povo mais uma vez. O Senhor é o Todo-Poderoso, então eu creio que o Senhor pode nos conduzir e nos proteger e nos guardar, mesmo diante dessa nação inimiga tão poderosa. O Senhor vai cumprir a sua palavra. Sabe, irmãos, depois de descrever a grandeza do poder de Deus, essa sessão termina no verso 16. Eu vou ler aqui para você na Nova Versão Internacional. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Ouviu o quê? Ouviu o que ele mesmo estava falando. Ouviu a descrição dos feitos de Deus. Ouviu como Deus veio do Sinai, e Deus foi levando o seu povo, e foi vencendo os seus inimigos, e foi vencendo os midianitas, e foi vencendo os problemas nas tendas de Cusã, e foi destruindo todos aqueles que se levantaram contra o seu povo. E o profeta diz: eu ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Qual foi a última vez que você pensou nos feitos de Deus e o seu coração estremeceu, ao mesmo tempo de alegria e de temor? É claro, isso aqui é uma poesia, não precisa ser interpretado ao pé da letra. O poeta, profeta, continua dizendo: os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram, as minhas pernas vacilaram. Irmãos, quando a gente para pensar em quem é o nosso Deus, na maneira como Ele age, era assim que nós deveríamos nos sentir: profundamente tocados, abalados, comovidos, movidos, quebrados, moídos. Mas sabe, irmãos, infelizmente nós perdemos, eu acho, essa perspectiva acerca da grandeza do nosso Deus. Às vezes nós queremos trazer Deus para tão perto da gente que a gente esquece quem Ele é. Outro dia eu estava vendo na internet uma discussão sobre tratar Deus por você. Eu que já estou chegando aos 60 anos, né? Se Deus quiser, esse ano eu vou tirar a minha carteirinha para estacionar nas melhores vagas de todos os lugares. Fico pensando nessa discussão. Quando eu era menino, chamar meu pai de você era sinônimo de um bico, porque a bolacha cantava: pá! Que você, menino? Me chamar de você, que negócio é esse? Tudo bem, os tempos mudaram. Mas sabe, como eu já estou um semi-velho, ou um semi-jovem, não sei, eu não consigo chamar Deus de você. Eu não posso trazer Deus aqui como se fosse meu companheirão. Sabe, a gente às vezes pega um texto da Bíblia e a gente imprime nele a nossa perspectiva histórica e acha que está certo. Não, mas
A Bíblia diz que eu posso chamar Deus de Abba. E Abba significava papai. Mas você sabe como é que um judeu tratava o seu Abba? Um judeu tratava o seu Abba com tanto respeito, que mesmo depois de casado, ele só podia sair de casa com a autorização do Abba. Só podia fazer negócio com a autorização do Abba, porque o Abba era o chefe, era o senhor, era o pai. Mas a gente pega e fala, não, é o papaizinho hoje, né? Não é não. Nosso Deus é grande demais para a gente tratá-lo de qualquer jeito. E aí Abacuque diz, depois que eu ouvi isso, minhas pernas tremeram, meus ossos doeram, eu me senti esmagado, eu me senti moído. Mas ele chega a uma conclusão maravilhosa, ele diz assim, ó, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. O profeta sabe que a hora dos babilônios vai chegar, porque Deus disse que chegaria. O profeta sabe que quando Deus promete, Deus cumpre. O profeta sabe que Deus é fiel, e por isso quando ele ouve, ele se lembra do que Deus fez, ele se sente esmagado, mas ao mesmo tempo ele se sente confortado. E porque ele está confortado, ele diz, eu vou esperar tranquilo, sem estresse, não preciso tomar Rivotril, a hora deles vai chegar. Quando vai ser? Eu disse hoje de manhã e tenho certeza que Abacuque não viu essa hora chegar. Essa hora chegou quase 100 anos depois, com a ascensão do Império Persa. Mas ele lembrou do que Deus fez. E lembrar do que Deus fez encheu o coração dele de paz. Sabe, irmãos, a gente esquece rápido demais as coisas que Deus já fez. Na nossa vida, na história da igreja, na história bíblica. E porque nós esquecemos depressa demais, nossa fé vacila. Nós duvidamos, nós nos acovardamos. Nós tomamos decisões erradas, nós tentamos pegar atalhos. Quem, conhecendo esse Deus que é descrito, e olha que eu nem tomei tempo para descrever, depois você lê. Quem conhecendo esse Deus não vai ficar como Abacuque, de pé sobre as cinzas? Senhor, quando eu me lembrei de tudo que o Senhor já fez, meu coração foi tomado por um misto de temor. Foi como se eu estivesse sendo esmagado, mas ao mesmo tempo eu encontrei paz. E por isso eu vou esperar, tranquilo, a hora que o Senhor vai agir. Sabe, irmãos, tem um salmo que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor não está prometendo que vai resolver o problema amanhã, porque às vezes a noite é longa, né? Você conhece alguma coisa mais longa do que uma noite mal dormida? Você acorda meia-noite, acorda meia-noite e meia, acorda 1h, acorda 1h30, acorda 1h15. Você vai na janela, o sol não vai nascer de jeito nenhum, nunca chega amanhã. Então esse poema não está garantindo que Deus vai resolver os seus problemas para você.
está garantindo que um dia os problemas vão acabar. E quando é que os problemas vão acabar? Todos eles. É quando o nosso Senhor estabeleceu o seu reino perene. Por isso é que o livro do Apocalipse termina prometendo que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E não haverá nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. Sabe, nós precisamos buscar, esperar e crer mais nas bênçãos futuras e deixar um pouquinho de lado as bênçãos presentes. Nós estamos invertendo a história. Nós estamos nos desesperando pelas bênçãos presentes e nos esquecemos das bênçãos futuras. Eu gosto demais da segunda carta de Paulo a Timóteo, porque na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo é humano como ele não foi em nenhuma de suas outras cartas. E ele se despede de Timóteo dizendo assim: Timóteo, eu estou triste porque todo mundo me abandonou. Mas o Senhor não me abandonou. Eu agora, lá naquele famoso capítulo 4, Paulo diz assim: eu já estou sendo oferecido como libação. Libação é aquela oferta derramada de vinho ou de azeite, que o sacerdote levava no altar e derramava no pé do altar. Paulo está dizendo: minha vida está sendo derramada como oferta ao Senhor. A hora da minha partida é chegada. Mas o Senhor, o reto juiz, já guardou a minha coroa, e Ele a dará a mim, como Ele dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe, eu brinco lá na igreja dizendo assim: dá licença de eu imaginar, né? Não foi assim, mas eu fico imaginando Paulo pensando essas coisas e colocando a cabeça no toco do verdugo, que levantou o machado e decepou a cabeça dele. Você acha que Paulo foi um perdedor? Você acha que Paulo foi derrotado? Eu tenho certeza que não. Por que é que a gente acha que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, nós somos derrotados? Por que a gente não espera, como Paulo, a coroa que o Senhor, o reto juiz, nos dará naquele dia? Porque a gente só quer a coroa que a gente conquista aqui e agora. Sabe, irmãos, nós precisamos lembrar das coisas que Deus fez, para que o nosso coração seja encorajado. E eu termino, terceiro. Termino chegando no terceiro ponto, não anima não. Consagrando-se com dedicação. Abacuque diz assim, então olha só, vai vendo o raciocínio. Primeira sessão ele termina dizendo: Senhor, faz a sua obra. Lembra da misericórdia quando o Senhor pesar a sua mão. Porque o Senhor veio lá do Sinai, e o Senhor veio fazendo obras extraordinárias. Quando eu pensei nisso, eu fiquei esmagado, mas aí meu coração se encheu de paz, e eu vou esperar tranquilo o dia em que o Senhor executar juízo contra os nossos opressores. Aí vem o compromisso: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sabe, irmão, qual é o resultado que você colhe na sua vida quando você reconhece a sua real necessidade e você apresenta a Deus, e você se lembra de quem Deus é, do seu poder, da sua graça, das obras que Ele já fez? O resultado é consagração. Então, se o meu Deus é quem eu sei que Ele é,
Se o meu Deus é poderoso como eu vi Ele agindo, se o meu Deus tem a sua hora e na hora dele Ele vai agir, o que eu vou fazer? Eu vou louvar o Senhor, não interessa como, não interessa quando, não interessa se tem prosperidade, se não tem, se tem dinheiro, se não tem, se tem saúde, se não tem, se tem alegria, se não tem, se tem harmonia no lar ou se não tem. Porque eu, diz o profeta, tenho a minha vida em plena confiança nas mãos de Deus. Então ele diz, por causa de tudo isso, eu não vou perder a minha fé. O profeta está fazendo um compromisso de continuar confiando no Senhor e buscando o Senhor e louvando o Senhor e esperando no Senhor em um cenário totalmente adverso. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a fé porque as coisas não aconteceram como elas desejavam? Porque não veio a cura, porque não veio a solução do problema, porque não veio o emprego, porque não veio a concretização de um sonho. O que é que ameaça a sua fé? É o diagnóstico de uma doença que pode ser mortal? É a perda do emprego? É a falta de comida? É os filhos que foram embora? Sabe, irmãos, nossa confiança precisa estar no Senhor e não nas coisas. Porque as coisas não podem fazer por nós o que só o Senhor pode fazer. O profeta diz, a minha alegria vai ser Deus mesmo. Todavia eu me alegro no Senhor. Sabe, irmãos, na maioria das vezes a nossa alegria está nas coisas que Deus dá e não no Deus que dá as coisas. Muitas vezes nós queremos tudo de Deus, mas nós não queremos nada com Deus. O profeta faz exatamente o contrário. Ele diz, a minha alegria será o Senhor. Não o que Ele dá, não o que Ele faz, não porque Ele me socorre no tempo que eu acho que Ele tem que me socorrer. O profeta termina dizendo, a minha força eu vou buscar no Senhor. Ele é a minha força não é minha inteligência, não é minha carreira, não é meu diploma, não é minha qualificação, não é meu emprego, não é minha família, não é meu pai, não é minha mãe, não é minha esposa, não é meu marido. Minha força vem do Senhor. E eu vou te dizer, haverá dias na sua vida que só o Senhor vai manter você de pé. Ninguém mais vai ser capaz de fazer isso. Ninguém mais, por mais amoroso, por mais caridoso, por mais compreensivo que seja, vai poder levantar você e colocar você de pé. Só o Senhor. Eu termino dizendo para você algumas aplicações. Não existe vigor espiritual sem consciência da real necessidade espiritual que você tem. Você não encontra vigor espiritual se você está alimentando a sua vida com banalidades. Sabe, e nós gastamos tanto tempo da nossa vida com banalidades, eu inclusive. Tempo precioso. E depois a gente diz, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Sua maior necessidade é uma vida de mais íntima comunhão com Deus. Essa é a sua maior necessidade. E não há vigor sem que ela seja atendida.
Não existe fé genuína sem conhecer o Senhor. E como é que você vai conhecer o Senhor? Se você não lê a Bíblia, se você não frequenta os estudos bíblicos, se você não frequenta os cultos com assiduidade. Sabe, você não pode conhecer a Deus se a sua vida é tomada por coisas que não revelam a Deus para você. Então você precisa hoje, tomar a decisão de conhecer a Deus melhor. E para conhecer a Deus melhor, você precisa ler a Bíblia. Eu sei, muitas pessoas dizem: pastor, a Bíblia é um livro difícil de entender. Então lê de novo. Lê mais uma vez. Compra um dicionário bíblico. Compra uma Bíblia de estudo. Sabe, irmão, não existe desculpa mais para você não conhecer a Bíblia. Quando eu fiz seminário, na era cenozoica, não tinha nem livro, né? Nossos livros do seminário, tinha 2 livros de teologia, era em espanhol. E aquilo a gente tinha que pedir para uma organização lá da Europa, que fazia doação e demorava 6 meses para chegar. Sabe, hoje eu tenho aqui no meu telefone um aplicativo que se chama Pilgrim, que eu pago R$32 por mês, se não me engano, e eu tenho acesso a dezenas de livros, comentários, livros teológicos, para eu ler e ouvir muitos deles a hora que eu quero, onde eu quero. Então, você precisa conhecer a Deus. Esse é o seu maior desafio para você ficar de pé. Muita gente cai no seu caminho no dia difícil, quando a vida é premida, porque não conhece a Deus. Não é possível ficar de pé sem uma vida consagrada. E esse é o maior privilégio que você tem, consagrar a sua vida ao Senhor. Sabe por que é o maior privilégio? Porque Deus não precisa de você e nem de mim. Sabe, a gente tem a mania de pensar que nós somos insubstituíveis, né? Tem até umas frases assim de coach, né? Você é único. Você é único mesmo. Mas você é substituível. Vou contar só uma historinha para terminar e você lembrar. Uma historinha bem conhecida de um profeta, mais ou menos, que tinha o apelido de profeta de ferro, que era o profeta Elias. Lembra do profeta Elias? Que entrou numa crise, porque foi ameaçado pela rainha Jezabel e correu e foi parar lá no Monte Sinai. Deus mandou ele lá para o Monte Sinai. E quando Elias começou a se queixar, começou a falar: Senhor, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais essa praga. Seu povo se desviou, só eu sou fiel. Aí Deus diz assim para ele: Elias, deixa eu te dar uma notícia. Eu guardei mais 7.000, como você, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então vamos combinar o seguinte: pega seu cajadinho, pega a sua trouxinha, e agora você vai sair do Monte Horebe e você vai viajar até Damasco, uns 500 quilômetros, e você vai ungir o rei Rezim como rei da Síria. Depois você vai descer para Israel, mais uns 200 quilômetros, e você vai ungir Jeú, o rei de Israel. Eu estou mandando, vai e faz. Ser usado por Deus, irmãos, é um privilégio, não é um peso, não é um fardo. Ser consagrado ao Senhor abençoa você. Deus continua sendo Deus com sua consagração ou não, com sua fidelidade ou não. Se você não se levantar, Deus vai levantar outro, porque a obra de Deus não vai parar, porque você não quer se levantar. A obra da igreja de santos vai continuar, com você ou sem você. Como sobreviveu por 91 anos. Então, se Deus quer usar você, você tem que ficar muito agradecido e fazer como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou.
E Deus, na sua misericórdia e graça, vai colocar você de pé sobre as cinzas. E o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é o Todo-Poderoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor já fez obra maravilhosa na vida do seu povo, na minha vida, na nossa vida, na vida dessa igreja. Muito obrigado porque o Senhor sustentou essa igreja nestes 91 anos e o Senhor a fez levantar-se nos dias difíceis, a fez reinventar-se, reorganizar-se, vencer as adversidades. E agora eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que essa geração que está aqui seja a geração que busca o Senhor, que conhece o Senhor e que se consagra ao Senhor, para ser a geração que vai construir uma igreja neste lugar, que te honra, que te glorifica, que te exalta e que transforma a vida das pessoas e a vida dessa cidade para a glória do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós somos lenientes. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós somos lentos para ouvir a sua voz. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós damos desculpas. Perdoa-nos a nossa ignorância. E nos dê a graça de te conhecer, e te amar, e te servir. Meu Deus, começa essa obra em mim. E vai tocando a vida de todos aqui. E de outros que não estão aqui, mas fazem parte dessa igreja. Para a sua glória e seu louvor, em nome de Jesus. Amém.